Os cangaceiros conhecia ele e não fazia nada nele. Um dia, continuou, ele andava caçando nos matos e encontrou uma mulher toda rasgada de espinho, quase nua, toda ensanguentada. A mulher correu para ele chorando que nem menino, pedindo que salvasse. Compadre Zé Pequeno perguntou quem era e o que andava fazendo. Ela disse que era mulher de um cangaceiro chamado Azulão e que num fogo com a volante se jogou pelo mato e se perdeu do bando. Compadre Zé Pequeno, que sabia onde estava o bando, foi levar ela para os cangaceiros. Foi uma festa. Ele foi traiado que nem um rei. Comia e bebia do melhor e ainda quiseram pagar 500 mil réis. Mas ele não recebeu. Os meninos se entreolharam. Aqueles homens tinham realmente histórias emocionantes para contar, mas não quiseram mais detê-los. Deixaram-nos ir à caça. À noite, eles voltaram a falar aos meninos, contando-lhes outras histórias de cangaceirós e caçadas. Deste modo, os meninos ficaram sabendo que naqueles matos, para os lados das serras, havia um embuzeiro chamado Embuzeiro dos Cangaceiros, que na Serra do Meio havia uma gruta com o nome de Gruta dos Cangaceiros, onde eles costumavam dormir e esconder-se da polícia. Lá, os dois caçadores estiveram inúmeras vezes e encontraram panelas, pratos velhos esmaltados, cascas de bala e até um fuzil velho imprestável e pilhas de lanterna descarregadas. As pedras da trempe em que cozinhavam lá estavam ainda. Tudo isto era alimento para a curiosidade dos meninos, que gostariam de ver estas coisas de perto. Estavam decididos a fazer uma aventura. Os preparativos acho que nós já sabemos o bastante, foi dizendo Ricardo ao irmão. Eu concordo, respondeu Maneca. Vamos juntar nossos conhecimentos de escoteiros com as informações que aqui nos deram e pronto. Os dois estavam deitados nas redes, uma tarde, descansando. A primeira coisa que vamos fazer é amolar nossas facas de escoteiro, afirmou Ricardo. Certo, concordou Maneca. Mas eu acho que nós devíamos levar também facão. Você já viu como é o mato. A macambira é intransponível sem um facão. É mesmo, Maneca. Vamos fazer o seguinte. Eu peço o de Nicolau e você pede o de Aurélio. Emprestados, entende? Ótimo. Eles nos emprestam, estou certo. Não tenho dúvida. Vamos logo? Desceram das redes e foram às casas dos dois vaqueiros. Trouxeram de lá os facões. Guardaram dentro do jipe. Depois, entrando em casa, apanharam as facas e vieram amolá-las na casa aberta, onde havia uma pedra para isto. Aprenderam com Zé Pequeno que rapadura com farinha é capaz de sustentar uma pessoa durante muitos dias. Não morre de fome. Foram, pois, ao armário da cozinha e apanharam 2 rapaduras e bastante farinha, que meteram numa mochila e trouxeram para o jipe. Em tudo isto, eles se esquivavam para não serem pegados nesses preparativos. Apanharam no quarto os 2 cantis que encheram de água e puseram junto às outras coisas. Tinham intenção de sair pela manhã, sob o pretexto de ir olhar as arapucas, mas pensavam estar de volta ao meio-dia ou de tarde cedo. Por isso levariam água e uma merenda. Mas como escoteiros que pareciam demonstrar que eram, entenderam de levar também carne, sal, cordas, chapéu, o que era mais pelo prazer da aventura do que por pensar que pudessem tais coisas ser úteis naquela excursão. Zefinha, embora estranhasse um pouco, arranjou-lhes um pouco de sal e uma caixa de fósforos. Eles ficaram felizes com a ajuda da esposa de Nicolau. Parecia-lhes que não faltava mais nada. "Para onde vos mercês vão?" perguntou a mulher. "Vamos andar um pouco por aí, pelo mato", respondeu Ricardo. "Vos mercês não ande sozinho por aí. É perigoso. Já tem se perdido muita gente nos mato. Por que não andam mais gente grande? Olhe as cobra cascavel." A mulher do vaqueiro, como mãe, embora os filhos fossem muito pequenos, temia pelos filhos dos outros, maiores que os seus. Eles agradeceram as recomendações e saíram. Agora acreditavam que tinham tudo. Só lhes restava esperar o dia seguinte,
quando pretendiam sair cedo, logo após o café. À noite voltaram à casa de Nicolau, onde Zé Pequeno e Alexandre, que chegaram da caçada, tratavam as peças que tinham abatido. Zé Pequeno trouxera 2 caititus que estavam ali, já esfolados, isto é, tirado o couro de ambos. Alexandre acabara de tirar a pele de um veado. Agora os 2 tratavam a carne, retalhando-a para salgar. Depois, sob os olhares curiosos dos meninos, espicharam os couros com varas e os puseram em pé, junto à parede. No outro dia os poriam ao sol para secar. Se vós messês ficar por aqui mais tempo, eu vou lhes ensinar a caçar, disse sorrindo Zé Pequeno aos meninos. Nós queremos mesmo aprender a caçar, respondeu Ricardo por si e pelo irmão. É trato feito. Você ainda demora por aqui? Perguntou Maneca. Uns 3 ou 4 dias. Então amanhã ou depois nós combinaremos melhor. Certo. Compadre Alexandre também é bom professor. Ele sabe onde as caças dormem. Nesse momento se ouviu no ar o grito do senhor Domingos, que chamava os filhos. Os meninos se despediram e rumaram para casa. Já deitados, arquitetavam o plano em seu roteiro. Primeiro andariam pela planície, em direção à Serra do Capitão. Subiriam a serra e desceriam do outro lado, para subir a Serra do Meio. Daí ou desceriam para casa ou tentariam subir a terceira serra, a Serra do Gravatá. Imaginavam esse plano e falavam aos cochichos, para não serem ouvidos. Em poucos minutos o sono e o cansaço os venceram e eles dormiram. Depois do café, aproveitando o ensejo de o pai e o irmão irem à casa de Nicolau, Ricardo e Maneca tomaram suas coisas preparadas para a excursão e saíram de casa pelo lado esquerdo, entrando logo nos matos, para não serem vistos carregados como estavam com tantos apetrechos. Cada um levava um facão e uma faca pendentes do cinto de couro que usava. Levava também cada qual o seu cantil cheio de água, a tiracolo. Completavam-lhes a carga as provisões, divididas mais ou menos ao meio, postas em capangas que penduraram a tiracolo também. Tinham aprendido em aulas de escotismo que escoteiro nos matos deve ter as mãos livres. Nada de embrulhos ou objetos quaisquer nas mãos. Assim entraram na caatinga e se afastaram da possibilidade de serem vistos. Depois de marcharem um bom trecho, sem dificuldades, pois os matos aí eram ralos, batidos pelo gado, resolveram atravessar a estrada que conduz à fazenda Lagoa Grande, Erumar, em procura da Serra do Capitão. Já vamos longe de casa, disse Ricardo olhando para trás. O irmão parou, olhou também e respondeu. É verdade, Ricardo. Mas olhe a serra, parece que nem andamos. Está na mesma distância, não acha? Sim, concordou o irmão. Mas é engano, nós já andamos muito. Vamos para a frente, vamos. Não podemos perder tempo. O sol frio a princípio começava a esquentar. Os 2 aventureiros, tomando uma trilha que levava à direção da serra, para onde eles iam, andavam a passos rápidos procurando encurtar a distância que os separava da montanha. Andaram 1 hora e Ricardo rompeu o silêncio. Olhe a serra, Maneca, estamos chegando. Puxa vida, rapaz, é mesmo. E como é alta. Já se aproximavam do sopé da serra. Abandonando a trilha, que ladeava da elevação, entraram pelo mato, que não era alto. Agora olhando a serra de frente, aqui e ali observavam que, à altura de 1 metro do chão, aproximadamente, havia muito mato cortado, uns com brotos que filharam e outros secos, mortos. Andaram algumas braças mais e Ricardo chamou a atenção do irmão. Olhe! O outro percebeu a surpresa estampada no rosto dele. O quê? Perguntou. A cruz, disseram ambos ao mesmo tempo. Era a Santa Cruz do Cangaceiro, morto ali. Os paus cortados a certa altura do chão, compreendiam eles agora, eram a roçagem do combate que ali fora travado, como dissera Zé Pequeno. Como cristãos que eram, chegaram perto da cruz, tiraram os chapéus e rezaram pela alma do morto. Estavam no boqueirão. Instintivamente os 2 se deram as mãos e, sem convite, espontaneamente resolveram sair daquele lugar triste. Continuaram a andar para a serra.
Voltou-lhes o ânimo e soltaram as mãos um do outro, para mais depressa poderem andar. Em meia hora mais ou menos chegaram ao pé da serra. Até então quase não encontraram dificuldades de andar. Chegaram até a pensar que os vaqueiros e os caçadores exageraram quando disseram que o mato era fechado. Até aquele momento não tinham tido necessidade de usar os facões. Sempre havia por onde passar tranquilamente. A hora já ia avançada, e eles resolveram fazer uma merenda e descansar um pouco, antes de escalar a montanha. Sob a copa de um embuzeiro, desceram as coisas dos ombros, tiraram rapadura da mochila, e cada um comeu um pedaço com farinha. Acharam excelente o sabor daquela mistura. Depois beberam alguns goles de água virando na boca os cantis, e consideraram-se refeitos. "Vamos subir?" convidou Ricardo. "Vamos", aceitou o irmão. E começaram a escalada. Viram logo de início que não era tão fácil quanto lhes pareceu. O mato, que na baixa não era tão grande, na encosta da serra era muito alto. A macambira, em geral mirrada na planície, agora era soberba, verde, de um verde escuro, com palhas que ultrapassavam muito a altura de suas cabeças. Cipós por toda parte se enlaçavam, dificultando a passagem, a ponto de muitas vezes fazê-los parar e examinar ao redor em busca de lugar melhor para avançarem na subida. Houve ocasiões em que não viam como sair de onde estavam e tiveram de usar os facões abrindo caminho palmo a palmo, numa viagem lenta que parecia não ter progresso. Houve momentos em que chegaram a quase desistir da subida. "Vamos voltar, Ricardo?" perguntou Maneca. "Está com medo?" foi a resposta do outro. "Não é bem medo. É que nós estamos longe de casa. Nossos pais já devem estar preocupados. Mas nós chegarmos até aqui e voltarmos sem subir até o topo? É mesmo, Ricardo. Vamos em frente. Se não chegarmos para o almoço, chegaremos para o jantar. Vamos." E continuaram. Já viam a baixa muito longe, lá embaixo, sinal de que já tinham subido um bom trecho. A serra, porém, era muito alta e os meninos, de onde estavam, encobertos pelas copas das árvores e pelos cipós que nelas se entrelaçavam, não podiam calcular a distância que ainda os separava do topo. Encorajava-os a ideia de que ninguém jamais tinha feito aquela aventura. Ninguém, como os conhecimentos deles, jamais tinha ido desvendar os mistérios daquela serra estranha, tão desconhecida. Por outro lado, queriam ter a sensação do escoteiro sozinho na floresta, contando com seus recursos para sair-se bem na aventura. Por fim, animava-os ainda a ideiade que do alto daquela serra se avistava o mundo, na expressão dos caçadores da região. Tudo isto os encorajava a arrostar todas as dificuldades da subida. Admiradores que eram dos vaqueiros e dos caçadores, cujas façanhas tiveram oportunidade de ver e ouvir contar, queriam, também eles, ser objeto de admiração para todos, mostrando que também sabiam andar nos matos e fazer coisas admiráveis. Continuaram subindo. Não viam com clareza em que direção andavam. Sabiam apenas que subiam uma encosta íngreme de serra, a encosta da Serra do Capitão. O calor aumentava. Embora eles às vezes não vissem o sol, percebiam que o meio-dia se aproximava. Começaram a suar e a sentir fome e sede. O cansaço vencia-os. Às vezes, as forças diminuíam, as pernas fraquejavam e houve mesmo ocasião de sentirem os pés derraparem para trás, desequilibrando-os. A sorte de não caírem é que o intrincado dos matos era, tanto que, ainda que tombassem, como aconteceu muitas vezes, era impossível cair. Seguravam-se as ramas e equilibravam-se. Andaram muito tempo em silêncio. Alguma coisa os preocupava. Ambos remoíam no íntimo a culpa de uma falta, de que a consciência de cada um acusava em silêncio e condenava sem palavras. Avistaram, enfim, algo que lhes despertou a atenção. Uma aberta, como um caminho abandonado, no meio daquela floresta, na direção para onde eles iam, isto é, subindo a serra. Sorriram satisfeitos e sentiram-se reanimados. "Agora sim", falou Ricardo, animando o irmão.
Este caminho nos levará mais facilmente ao alto. Também já era tempo de termos um alívio, disse Maneca. Eu vinha calado de tanto desânimo e arrependimento. Não devemos desanimar. Olhe lá, estamos quase no fim. Maneca olhou na direção do alto e percebeu que realmente se aproximavam do ponto.